Oi, gente linda! Começa agora o programa Virtuosa, uma atração produzida em Belo Horizonte, Mineiríssima, na paróquia Nossa Senhora Rainha, e que quer falar ao seu coração de mulher. São temas que com certeza você vai gostar de ouvir e de assistir. Fica aí com a gente. Hoje nós vamos conversar sobre adoção, laços estabelecidos através da lei do amor. E para conversar sobre esse tema, o Virtuosa vai receber a psicóloga, nossa querida Patrícia Ragone. E no quadro Conversão, o cantor Tiago Costa conta que seguiu o exemplo de suas irmãs, que se encantavam com a alegria dos jovens cristãos. E no quadro Nutrição, Wesley Schunk explica como e quais suplementos utilizar da forma correta. Então, vem comigo, porque o Virtuosa já está no ar. Se dedicar e se entregar à magnífica tarefa de criar um ser humano. Ser pai, dar o exemplo de nunca desistir. Essas são algumas características de quem busca a adoção. Vamos assistir a reportagem sobre esse assunto belíssimo. Amor acima de tudo. Idade, sexo ou raça deveriam ser pequenos detalhes, mas a realidade hoje no Brasil ainda esbarra na exigência do perfil da criança a ser adotada e a demora no tempo da justiça. Na verdade, o que esbarra muitas dificuldades de adoção é o grau de exigência das pessoas que vão receber. Quanto mais exigências a pessoa coloca ao receber uma criança, mais tempo provavelmente ela vai ter que esperar em função disso. Então, por exemplo, se uma pessoa está fazendo uma habilitação para adoção e ela quer uma criança negra de 6, 7 anos de idade do sexo masculino, muitas vezes essa pessoa não vai esperar nem 2 meses para receber essa criança. Agora, se a maioria das pessoas quer uma criança branca, uma criança do sexo feminino, até 2 anos de idade, é claro que isso vai demorar porque a demanda é muito maior. Então, na realidade, o que demora não é o prazo de fazer uma ficha de habilitação, de ser entrevistado e até ficar habilitado para adoção. O que demora é o grau de exigência de a gente não ter criança disponível para esse perfil. Nas quase 4.000 entidades acolhedoras credenciadas junto ao judiciário em todo o país, podemos encontrar quem mais sofre com esse processo: as crianças, que sem consciência sentem o tempo passar através do vazio de não ter uma família para crescer. Bom, lidar com o ser humano é muito difícil, porque uma coisa é um objeto que você muda de lugar várias vezes se você quiser. Agora, uma criança você não pode mudá-la de lar toda vez que você quiser. Por isso é que é uma coisa assim, muito, às vezes até doloroso. E eu costumo dizer uma coisa que as pessoas às vezes não entendem o que eu falo. Eu me sinto melhor, não são todos os casos, óbvio, mas quando a criança vai para a família substituta. Porque a família que vem aqui porque quer a criança, é porque ela deseja realmente, ela ama, ela vai amar aquela criança mesmo. E voltar para a família biológica, eu vou ser sincera, pela minha experiência, 90% é voltar para o mesmo problema. Para Jane, o sonho da adoção começou com o preenchimento de um cardápio como ela mesmo descreve. As opções são tantas que me senti à vontade de escolher uma menina de 2 anos, saudável e parda. Mas depois de esperar anos na fila de adoção, ela resolveu alterar suas exigências no perfil da criança. E quando resolveu rever seus valores e se abriu a uma adoção tardia de 2 irmãs, tudo aconteceu. E eu acho que se a gente abrir o coração para a idade, você vai ver que você não vai perder nada. Você está perdendo o tempo enquanto você não faz isso. Porque a fila é muito grande para todo mundo querendo um bebê.
né? E a maioria das crianças que estão em abrigo também não estão disponíveis para serem adotadas. Ainda estão no processo de destituição, ainda tem muita coisa. E o tempo está passando para a gente. Então, eu acho assim, aquelas pessoas que estão ali presas naquele perfil específico, poderiam considerar um pouquinho, abrir o coração, e eu acho que não vão se arrepender, muito pelo contrário. Segundo Rosilene, a boa notícia é que nos últimos 2 anos, os candidatos à adoção estão mais flexíveis quanto às exigências no perfil da criança. Tenho 25 anos que trabalho na Vara Civil e eu tenho percebido que já existe uma mudança, né? Antigamente as pessoas só se inscreviam para receber bebês, depois passaram a receber criança até 2 anos de idade. Hoje a grande procura ainda é por criança até 4 anos de idade. Nos 2 últimos anos eu atendi casais que já recebiam crianças de 8, 9, 10 anos. Então eu acredito que é uma mudança lenta, né? Uma mudança gradual, mas eu vejo isso como muito positivo e eu acredito que isso já é uma mudança na cultura de que criança é criança. Mais de 7.000 crianças à espera de amor. E cerca de 38.000 pessoas gerando o desejo da adoção. Os números não batem. Será que o erro nessa conta se chama preconceito? Nosso assunto de hoje é muito importante. Olha que coisa linda, nós vamos conversar sobre adoção, sobre essa possibilidade de construir uma família por uma vontade, uma iniciativa pura de amor. Olha que coisa mais linda, mas como é que a gente lida com essa situação? Quando conta para a criança que ela é adotada ou não? Quando um casal decide adotar? Qual é a hora certa? Para conversar sobre esse tema lindo, nós vamos receber ela, nossa querida Patrícia Ragone. Bem-vinda! Isa, que prazer. O prazer é meu. É sempre uma alegria. Para mim também estar a seu lado. Senta, fica à vontade. Patrícia, querida, vamos falar de adoção. Vamos sim. Fala pra mim, tem preconceito, muito preconceito ainda sobre esse assunto? Olha, eu já tenho 20 e poucos anos de clínica e tenho percebido que nós temos adotado cada vez mais essa prática e quanto mais nós adotamos a prática da adoção, vai caindo o preconceito e vai surgindo uma admiração. Que lindo. Muito maior. Que tipo de dificuldade tem os casais para começar a pensar nesse assunto? Qual é a dificuldade? Em primeiro lugar, para que nós pensemos em dificuldades, para que uma adoção seja efetiva, ela tem que ser primeiro construída afetivamente. E eu não vejo como muito diferente uma gestação emocional de uma gestação física. Ou seja, da mesma forma que você tem todo um preparo para ter um filho biologicamente, você precisa de todo um preparo para ter um filho adotivo. Eu adotaria, com certeza. Porque eu acho que todos os seres humanos do mundo merecem ter alguém que cuide dele mesmo com carinho. E eu acho que tem muitas crianças por aí que são feitas assim, de qualquer maneira, e elas ficam abandonadas por aí, né? Então, eu adotaria, eu não teria um filho meu. Se eu tivesse que ter um filho, seria adotada. E você acha que tem uma idade ideal, uma idade certa para se adotar como pais e também para serem adotados como crianças? Olha, a ideia para você poder colocar uma criança é desde sempre. Tá? Da mesma forma que a gente corre para um hospital cheio de expectativas em relação a como vai ser aquela criança, o encontro da mãe com aquela criança, da mesma forma, né, o parto adotivo é quando você vai ao local para pegar aquela criança. São as mesmas emoções, são as mesmas ansiedades. Então, voltando um pouquinho nas dificuldades como nós falamos, eu não distinguiria dificuldades específicas de uma atitude de uma outra atitude. São as mesmas e ambas são carregadas de dificuldades. Mas quando se tem a maturação da decisão, essas dificuldades vão sendo, né, resolvidas. E enfrentadas com naturalidade prática, também, isto, né? Porque tanto uma como a outra vão ter dificuldade sempre. É difícil falar assim de cara. É muita responsabilidade, né? Você me perguntou sobre as dificuldades.
como eu disse, é preciso o consenso ou a maturação da decisão em um dos que decide ter essa criança. Uma das dificuldades é você poder entrar num processo de dúvida ou depois de arrependimento, mas isso não é muito diferente de como também a gente percebe nos pais legítimos. Sim. Mas é uma questão de você ressignificar essa decisão e de você agregar cada vez mais valor a essa decisão, Claro. o que faz com que então a dificuldade vá diminuindo. Outra dificuldade é também o grau de, vamos dizer, de condição interna para apresentar à criança esta notícia. Então, eu costumo dizer o seguinte, quanto mais você apresenta à criança bem menor, melhor. E até quanto mais cedo para você mesma, bem antes de pegar a criança, apresentar à sociedade, apresentar, né, aos outros, de tal forma que você vai adotando a ideia. E a ideia vai sendo depois adotada por toda uma rede. E ela vai ficando muito tranquila. Eu costumo sugerir, inclusive às famílias, né, que usem muito a palavra adotar. Vamos adotar uma nova regra? Vamos adotar, por exemplo, um novo estilo? Vamos adotar, por exemplo, uma nova forma de nós convivermos para que nós tiremos o peso muito negativo. Olha, eu adotaria porque eu acho que faz parte da vida da gente ter uma criança e a gente tem uma criança adotada na família que a gente tem o maior amor por ela. Agora, me conta uma coisa, uma dúvida que eu sempre tive, que eu sei que passa essa preocupação na cabeça de muitos que pensam na adoção, é na hereditariedade, nas dificuldades que essa criança pode ter, que veio do que é hereditário, mas que vai precisar ser administrado. Tem muito peso mesmo essa herança que uma criança pode carregar, que pode ser difícil de administrar, ou isso no decorrer da vida e da convivência não tem relevância? Não, claro que tem, não resta dúvida, mas se eu parto do princípio que nós somos o resultado de genética e ambiente, eu costumo dizer aos pais adotivos que caprichem muito no espaço da influência ambiental. Adotaria, com toda certeza. Porque normalmente as pessoas que pensam em adotar uma criança, ela pensa em agregar uma pessoa nova na sua família. E isso é uma forma de dar carinho para uma pessoa que não recebeu carinho da própria família que foi, concebeu a criança. E isso seria uma forma de transmitir amor. E a gente percebe também que algumas crianças também, como os pais, já trazem uma grande dificuldade, a crença do desamparo. A crença do abandono, né? Tanto aquela criança, ela fica com medo de ser novamente abandonada, como os pais que a adotam ficam com receio também de que o filho possa deixá-los. Então, é um tema que a gente trabalha muito pelo sentimento de pertença. Quanto mais você vai dizendo àquela criança, isso é nosso, né? Nós estamos juntos, linda, sabe? Quando você usa muito o plural, quando você começa a fazer sonhos compartilhados, esse sentimento de pertença, ele é muito mais forte do que o sentimento de desamparo. Que coisa linda. Patrícia, muito obrigada. Muito obrigada. Olha, para você que está em casa, que estava com alguma pontinha de dúvida, que você receba esse ânimo e tome a iniciativa, porque nós fomos feitos para a felicidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Mesmo. Eu que agradeço. Para você que está ligadinho aí no Virtuosa, fica aí que o programa ainda não acabou não. Fica aí. Estamos de volta com o Virtuosa, um programa que quer falar ao coração da mulher. E agora, nós vamos assistir o quadro Conversão, com o cantor Tiago Costa. Olha aí. Eu venho de uma família simples, e que é simples até hoje, e essa base da minha casa, da simplicidade, minha mãe mesmo, eu lembro que ela sempre levava muito a gente na igreja, e ali na igreja também eu tive contato com a música, com o pessoal da liturgia, e aí eu lembro que
ali foi se iniciando essas paixões, né? Tanto a música como a religião, a espiritualidade, e a partir daí que eu comecei então a dar meus passos dentro da fé, e a música, como eu falei, sempre vem acompanhando todo esse trajeto. O caminho dentro da igreja se iniciou com essa base, né? Como eu disse, da minha mãe levando a gente desde criança, e eu sempre fiquei ali na cola das minhas irmãs, que elas são mais velhas que eu. Então eu sempre fiquei ali na cola delas, elas comungavam, eu ficava perguntando: e aí, que gosto que tem? O que vocês falam quando vocês ajoelham? Como é que é? E aí eu fiz a minha catequese, depois elas fazendo o crisma, comecei a frequentar junto com elas a crisma delas, aí eu ficava louco com aquela alegria dos jovens e tudo mais, aí eu falava para elas que queria fazer, até que um dia abriu a oportunidade de fazer o crisma, eu mesmo peguei a ficha, eu mesmo levei para minha mãe, e aí então começou a minha caminhada dentro da igreja. A partir da minha crisma, começou a minha caminhada dentro da igreja. Bom, mas como nada é tão perfeito, né? Eu comecei sim a caminhar na igreja, fui conhecendo as coisas de Deus, mas ao mesmo tempo eu também fui crescendo, né? Então conheci outras pessoas, fiz novas amizades, e aí foi quando eu comecei então a frequentar a noitada, comecei a montar um grupo de pagode, a gente começou a tocar na noite, e aí então comecei a ter essas duas realidades como vertentes na minha vida. E aí a coisa começa a mudar um pouco. Então como a coisa começa a mudar? Porque eu começo a olhar o mundo de uma outra forma, eu começo a ter contato com a malícia do mundo, e aquilo começa a fazer parte da minha vida. Então eu comecei a ir para a igreja, e aí tocar no pagode, ir para a igreja, tocar no pagode, e isso perdurou por muitos anos. Eu toquei na noite mais ou menos uns 4 anos, e sempre nesse paralelo com a igreja, né? E num determinado momento, Deus começou a me chamar muito a atenção num detalhe, que foi no cheiro da minha roupa. Porque sempre que a gente tocava na noite e eu ia embora no outro dia, minha roupa sempre estava cheirando mal por conta do cigarro, porque ainda nessa época podia fumar nas casas de show. Então eu comecei a ficar incomodado com aquele cheiro, porque eu voltava de manhãzinha no ônibus e aquele cheiro de cigarro e cerveja, mesmo que eu não fumava e mesmo que eu não bebia, aquele cheiro ficava impregnado em mim. Então a partir daí eu comecei a ficar incomodado, né? Deus começou a incomodar meu coração, mas eu continuei ainda um pouco, um período ainda. O Senhor me chamou novamente a atenção num outro momento, em cima do palco. Eu consegui ter a dimensão de toda aquela realidade que eu estava fazendo parte, mesmo sendo um cara legal, mesmo sendo um cara que não bebia, que não fumava, mas ao mesmo tempo eu estava ali, envolto naquele ambiente que já não tinha a ver com aquilo que eu vivia nos fins de semana dentro da igreja. Até que num determinado momento, no dia 15 de 11 de 2011, eu sofri um acidente, onde o meu carro virou dentro de um córrego e eu quase tive a minha vida finalizada, né? Mas o Senhor nesse dia me salvou, e a partir daí eu comecei a entender o meu chamado, eu comecei a entender o que o Senhor queria de mim, e aí eu realmente me desprendi de todas as cadeias humanas e espirituais e comecei a ser um pouco mais ousado para Deus. E é claro, sempre tem muito mais para dar, né? Mas hoje eu vejo o meu servir de uma forma muito diferente, realmente com os olhos da fé. Tiago, meu querido, parabéns por ser essa pessoa tão simples e tão determinada. Adoramos conhecer um pouquinho mais da sua caminhada de fé. Muito obrigada. Um grande beijo para você. Agora vamos assistir o quadro de nutrição com Wesley Schunk. Roda o VT. Olá pessoal, meu nome é Wesley Schunk. Hoje vamos falar sobre suplementos alimentares.
A primeira coisa que a gente tem que entender é que suplemento não se resume apenas em suplementos voltados para a academia. Existem outros tipos de suplementos, como ômega 3, que é importantíssimo para o controle do colesterol, vitamina D, lactobacilos, sais minerais e vitaminas de uma maneira geral. Por que recorrer a suplementos alimentares? Porque o solo brasileiro é totalmente desgastado. Aqui predomina a monocultura. Então, uma laranja de 15, 20 anos atrás tinha muito mais vitamina C do que hoje. Assim como o tomate, que tinha muito mais licopeno do que hoje. Por isso, temos que recorrer à suplementação alimentar, porque através dos nossos alimentos não conseguimos obter nutrientes necessários. Já os suplementos de academia devem ser tomados com cautela. É importante sempre procurar um profissional habilitado para fazer um exame laboratorial para verificar a função hepática, função renal e fazer um hemograma. Assim, definir a necessidade de cada paciente e, com isso, fazer o uso correto dos suplementos. O Whey Protein, por exemplo, é interessante usar após o treino. Já o BCA, a gente usa durante o treino. Existe também a glutamina, que pode ser utilizada pós-treino ou pré-treino. Já os lactobacilos são repositores da flora intestinal. Constantemente, através da nossa alimentação errada, destruímos a nossa flora intestinal, causando uma desbiose. Se é necessário, fazer uma reposição para assim obter um hábito intestinal adequado. E para aqueles que tenham curiosidade em saber quais suplementos eu tomo, eu vou listar alguns aqui que eu julgo mais importantes. Por exemplo, o ômega 3 eu tomo no café da manhã, almoço e no jantar. Dá um total de 3 gramas ao dia. Já o lactobacilos, eu compro uma fórmula pronta. Eu faço uso no café da manhã e após o jantar. Já a vitamina D, eu faço uso uma quantidade específica para o meu peso, que dá mais ou menos uma quantidade de 10.000 UI, após o café da manhã. Agora, falando de suplementos alimentares voltados para a academia, quais eu faço uso? Whey Protein, por exemplo, eu faço uso principalmente após o treino. BCA antes de treinar e glutamina eu faço normalmente pela manhã junto com o limão espremido em jejum. Espero que vocês tenham gostado das dicas e te encontro no próximo quadro de nutrição. Até lá! Quando eu era criança, eu sempre ficava olhando o jeito do meu pai e da minha mãe. E eu tinha dúvidas se eu era filha deles mesmo. Eu sempre ficava perguntando, será? Aí eu olhava o cabelo do meu pai, somava com o cabelo da minha mãe e eu entendia o meu pichain. Falei, não, eu acho que eu sou. Eu devo ser mesmo. E o tempo foi passando. E eu fiquei com aquela coisa, será? Será que não? E essa dúvida virava e mexia, voltava. Mas eu fui entendendo que o amor mesmo, ele tem uma cor toda especial e que muitas vezes o amor mais especial não passa pelo sangue, passa pelos olhos, pelo toque, pelo acolhimento. E isso me marcou para o resto da minha vida. Com certeza eu tive pessoas que me ensinaram muito e praticamente me adotaram. E me ensinaram tanto, tanto, quando meus pais já não davam conta de me ensinar. Quando eles já estavam, sabe, entregando a filha para a vida e pensando, Deus, toma conta. E foi assim, quando eu quis me mudar de cidade, quando eu quis estudar música no lugar de engenharia, meu pai me disse assim, minha filha, eu tenho uma herança para você e ela é imensa e é a única coisa que eu tenho para te dar. E ele me disse, vai com Deus. E foi a melhor herança que eu recebi. E é essa que deve ser simplesmente inesquecível para cada um de nós. Bendito os olhos que te viram crescer, porque são esses que merecem a tua honra e o teu respeito. Essa foi a última canção que eu cantei na presença do meu pai antes dele dar uma viajada para o paraíso. Vai, fala ao ouvido de quem sabe ser um ombro amigo para te compreender, que não te julga e sabe te escutar, que não tem pressa e sabe te esperar de verdade. Vai, sente que o tempo é inteiro teu.
vida não te esqueceu. Teu coração é forte pra amar. Sente que Deus está a te esperar. De saudade, vai, celebra a vida com teu Pai. De amor, canta ao teu Senhor. Ele sempre está disposto a te escutar. Vai, celebra a vida com teu Pai. De amor, canta ao teu Senhor. Ele sempre está fiel a te esperar. Fiel. O Virtuosa te espera na semana que vem. Beijo.